estão os seus chakras, né, nesse período agora de Natal, né? Aliás, antes de eu começar, né, eu vou pedir a todos vocês que estão aqui, né, para dar o seu like, compartilhar. Então, como estão os seus chakras nesse período de Natal, né, a virada de ano, que são como um grande espetáculo, né, de fogos de artifício, não é mesmo? Luzes, cores, sons, uma explosão de sensações, mas e se eu te disser que o seu próprio corpo possui um espetáculo interno, uma orquestra de energia, que, se desafinada, não consegue celebrar a vida, não é assim? Em sua plenitude? E os chakras da gente são os maestros dessa orquestra. E o momento atual pode estar causando uma verdadeira bagunça. Então, não estamos, gente, eu não estou falando nada aqui que eu falo tem algo espiritual, tá certo? Não estou falando nada aqui, quando eu estou aqui falando dos chakras, nada aqui no sentido religioso, mas de uma realidade bioelétrica, biofísica, que a ciência, inclusive, já investiga. Tudo bem? Então sejam todos bem-vindos. Por quê? Porque a ideia de chakras, eu sei que para muitas pessoas podem soar místico, mas é que eu quero desmistificar, tá? Pense nos seus chakras como centros de atividade bioelétrica, pontos de convergência, gente. Nós temos os nervos espalhados por todo o nosso corpo, as redes neurais, as glândulas endócrinas. Então, onde encontra a grande maioria dos chakras, esses 7 principais, estão em convergências com essas redes neurais. Então, eles são, em essência, a interface entre o nosso corpo físico e o campo energético. Nós somos energia, não tem como a gente fugir disso. O próprio Dr. Bruce Lipton, em A Biologia da Crença, ele nos lembra que o ambiente físico e energético em que ela se encontra controla a vida de uma célula. Então, os nossos chakras são exatamente isso, receptores e transmissores de informações energéticas. Então, o tempo todo, gente, interagindo entre o nosso corpo, tudo que está acontecendo aqui dentro, e o meu externo, o que está acontecendo lá fora, tá? Tanto que na medicina tradicional chinesa, né, mapeou todos ali os pontos de acupuntura que correspondem a essas vias energéticas. Inclusive, o Dr. Voll, que foi um médico alemão, lá na década em 1950, ele monitorou eletronicamente essas mudanças de energia do corpo em pontos de acupuntura. Então, isso foi comprovado, gente. Então, tudo que a gente está falando aqui não tem nada a ver. O que isso tem a ver com religião? Me fala. Tá certo? Com misticismo. Isso é a fisiologia humana. Tudo bem? Então, ele provou que essas características elétricas dos meridianos continham informações sobre os órgãos que a eles estavam referidos. Então, isso é bioeletricidade, não tem nada a ver com espiritualidade, tá certo? Claro, gente, que eu acredito em Deus, é óbvio, né? Vocês vão ver como que Deus é maravilhoso aqui em tudo que nos proporcionou, tá? Mas não tem nada a ver com crença. Que chakra tem a ver com algum tipo de religião, nada disso, tá certo? Bom, então, final de ano, com essa sobrecarga de estímulos, esse excesso de informação, essa correria, fica todo mundo louco, né? Então, age como um ruído eletromagnético no nosso sistema. E os chakras, que deveriam estar vibrando, né, em harmonia, fica tudo desorganizado, a confusão danada, uma poluição. Ele fica todo poluído, tá? Então, eu vou te explicar aqui como que você pode ajudar a reequilibrar os seus chakras para você ficar melhor, gente. Porque vocês vão entender que primeiro desorganizam os chakras para depois vir os sintomas no corpo. Quando algum órgão está com problema, primeiro desorganizou aqueles chakras. Então, se a gente puder, claro, usar a biorressonância e lá identificar qual chakra está desalinhado, isso é preventivo, inclusive, para a saúde, tá? Então, a gente sabe que nós temos 7 principais chakras. Então, a gente começa com o chakra raiz, que é o que fica lá na base da coluna, tá? E ele está associado ali às glândulas suprarrenais, né? Que liberam a adrenalina, que libera o cortisol, que está envolvido com os hormônios do estresse. Então, ele governa também a base da coluna. Ele está relacionado aos ossos, aos dentes, as pernas, o pé. Então, quando você está com algum problema em ossos, é porque o seu chakra raiz está desorganizado, entende? Então, ele primeiro vai no chakra para depois vir nos órgãos correspondentes a ele. Então, depois, calma que eu vou te explicar como que você vai fazer para equilibrar, tá? Então, depois a gente tem o chakra sacral,
né, que é um pouquinho mais acima, 2 dedinhos aqui abaixo do umbigo, que aqui está relacionado ao sistema reprodutor, gente, aos ovários, aos testículos, que regula o quê? A produção dos hormônios sexuais. Então, ele influencia esse chakra, está diretamente relacionado aos rins, à bexiga e ao sistema reprodutor. Então, quando tem algum problema nesse sistema, onde que começou o problema? No chakra sacral. Por isso que é importante a gente saber essa associação. E o outro, o chakra do plexo solar, 2 dedinhos acima do umbigo. Esse aqui está relacionado ao sistema digestivo, ao pâncreas. O que o pâncreas faz? Regula o açúcar no sangue, não é verdade? Todo o sistema digestivo não vai influenciar na digestão, no nosso metabolismo? Isso está aqui relacionado ao plexo solar. Depois você vai entender direitinho o que você pode fazer, tá? Depois vem o chakra cardíaco, que é ligado ao timo, gente, aqui no coração, aqui, ó, no meio do peito. Tá ligado ao timo, ao pulmão, ao coração, e o timo está relacionado com o nosso sistema imunológico. Por isso, olha para você ver, né? Quando você fica tão chateada, angustiada com alguma coisa, né? E você fica muito triste, você adoece. Por que você adoece? Porque seu timo fica afetado, e ele é que é responsável pelo sistema imunológico. Tudo está ligado, né? E aqui a gente vai falar para vocês as emoções que estão vinculadas também. Cada chakra está relacionado a determinados órgãos e glândulas e também a determinadas emoções. Vocês vão entender, tá? Depois vem o chakra laríngeo, aqui, ó. O que está aqui? A tireoide, né? Aqui que a gente fala, não é isso? É que produz a nossa voz, a mandíbula, tá certo? Então, está relacionado ao nosso chakra laríngeo, a garganta, o pescoço, a voz, tá tudo aqui. O chakra frontal, esse aqui no meio da sobrancelha, tá ligado à hipófise, ela que é a glândula mestre, ela que regula as outras glândulas a produzir os hormônios. Então, aqui está relacionado com os olhos, com os ouvidos, com o sistema nervoso central. Então, por isso que é tão importante. Primeiro, vai o quê? Desequilibrar os chakras, depois que vai desequilibrando os órgãos. E aí você vê que por isso que você fica muito estressada, muito cansada, com muito estímulo, você começa a adoecer. Porque aquele chakra que está mais, começa a ficar mais desregulado, pode começar a desregular os órgãos também, tá certo? Então, uma das maneiras que a gente pode, o chakra não está diretamente relacionado aos órgãos, então uma maneira que a gente pode fazer é, inclusive, usar os fitoterápicos, né? A gente usar as plantas, gente, que tem compostos bioativos, que está aí na natureza, que Deus nos deu de graça, e usar isso, né, que tem tanto os compostos bioativos quanto a energia vital da própria planta. Então, você vai reabsorver ali tanto o produto químico, né, os princípios ativos e a energia vital daquela planta. E elas podem atuar tanto no sistema nervoso, no sistema endócrino, no sistema imunológico, no digestivo e circulatório, quer dizer, todos que estão vinculados a esses chakras que eu acabei de falar, tá certo? Então, na visão que a gente tem aqui da biorressonância, de fazer integrar tudo isso, que vai corresponder aos chakras, eles representam a nossa regulação, gente, neuroendócrina, a comunicação do corpo com a mente, com o ambiente externo, com tudo, tá? Então, o chakra em si, que a planta atua, mas o sistema, tudo que está ali ligado, quando você vai usar uma planta, você está indo na questão energética, na questão emocional, na questão física, em tudo, tá certo? Então, agora, eu vou falar para vocês agora os principais fitoterápicos, as plantas, de acordo com os chakras, tudo bem? Bom, então vamos lá. O que seria o ideal, gente? O ideal que muitos alunos meus, eu sei que vão assistir depois, ou quem está assistindo, sabe que pode usar tanto o Dual Hold quanto o aurímetro também, né? Você pode usar o aurímetro, tem vários modelos de aurímetro, enfim, para você identificar qual chakra está em desequilíbrio e qual fitoterápico mais indicado para aqueles chakras. Então, eu vou falar aqui os mais comuns, tá certo? Então, vamos lá. Quando o chakra raiz, né, que é a nossa base, que é a base lá da coluna, tá? Que é a nossa segurança, ele que te dá segurança, até para sobrevivência, né? Enfim, a nossa segurança. Então, ele não está relacionado com as suprarrenais,
que está relacionado com o estresse. Então, quando a gente usa ashwagandha, né? Ashwagandha, que é um extrato seco, a gente compra na internet, compra em farmácia de manipulação, ele ajuda o organismo a regular essa resposta ao estresse. Ele vai o quê? Fazer uma adaptação no organismo, tá certo? Então, ele vai modular o que a gente chama de eixo hipófise adrenal. Vocês lembram lá? Quando a nossa adrenal, né, ela está muito sobrecarregada, muito estressada, então produz muito cortisol, você começa a ficar acordado de noite e de dia, de manhã você tá morto de cansado, de manhã você não acorda, você fica o dia inteiro lá, aquele corpo, ai meu Deus, rastando, e à noite, se desperta. O seu cortisol está todo invertido, tá? Então, o ashwagandha, ele é um adaptógeno, ele ajuda muito nesse processo, tá certo? Bom, outra coisa, gente, quando a gente vai para o chakra sacral, né, que ele é 2 dedinhos abaixo do umbigo, ele não está relacionado também à vitalidade, principalmente à criatividade, aos hormônios. Aqui não tem os hormônios, aqui não está ligado ao sistema reprodutor. Então, quando você usa também, por exemplo, a maca peruana, ela ajuda a regular também essa função endócrina, da questão do equilíbrio hormonal também, tá? Ele também ajuda no sistema endócrino e ele não, gente, o fitoterápico, ele não é uma reposição hormonal de maneira alguma, mas ele estimula, ele ajuda, tá? Bom, outro que é o plexo solar é 2 dedinhos acima do umbigo. 2 dedinhos acima do umbigo, quem que tá ali? O sistema digestivo, tá o pâncreas, tá o fígado, tá o estômago, não é isso? Então, plantas que ajudam no sistema digestivo de maneira geral, como o gengibre, que todo mundo conhece, deve ter em casa, tem ação anti-inflamatória. Então, você tomar, gente, às vezes um chá de gengibre é uma coisa simples, tá? Vai te ajudar tanto no sistema digestivo, na clareza mental, na disposição, tá certo? Por quê? Porque ela vai reduzir, inclusive, a inflamação intestinal. Então, são coisas muito simples que a gente pode adicionar no nosso dia a dia e que nos ajuda. Outro, por exemplo, aqui no chakra cardíaco, né, que é aqui, ó, no meio do peito, que é o nosso equilíbrio, aqui está o timo, que é a nossa imunidade, não é isso? Coração, sistema cardiovascular. Então, uma planta, por exemplo, rica em antioxidante, como o chá verde, reduz, diminui esse estresse oxidativo. Ajuda também na resposta da imunidade. Ajuda também a ter um equilíbrio emocional. Então, você está vendo que uma coisa vai ligando a outra? É muito legal. Então, ela tem ação antioxidante e também ajuda na questão da inflamação do corpo todo, tomando um chazinho de chá verde, tá certo? E aqui no nosso chakra laríngeo, que a gente sabe que aqui está a tireoide, que aqui é que a gente é responsável pela nossa comunicação. Então, o que acontece? Usar plantas, algas ricas em iodo, ajuda muito na produção hormonal da tireoide, tá certo? Então, vai te dar mais energia, vai te dar mais clareza. Então, são coisas simples, né? Procura lá, algas ricas em iodo. Muito simples, tá certo? E aqui no frontal, que é no meio da sobrancelha, que aqui, gente, ó, olhos, ajuda você a ter foco, tá? Percepção, você analisar mais as coisas, a visão mais aberta. Então, o que ajuda você melhorar essa microcirculação do cérebro? Ginkgo biloba. Ajuda na atenção, ajuda na memória, ajuda a ter clareza mental. Então, melhora o fluxo sanguíneo aqui do cérebro, tá certo? E por último, a gente tem o chakra coronário, né? Que é que está ligado à nossa glândula pineal, ajuda no sono, no nosso sistema nervoso central. Então, quem está muito agitado aí, tomar um chazinho de camomila, gente, ajuda à noite antes de dormir, tá certo? Ajuda manter esse ritmo circadiano. E tudo isso a gente pode testar com a biorressonância, que é esse teste que você vai avaliar o seu campo eletromagnético, ver qual chakra está desalinhado, qual desses fitoterápicos realmente são indicados, e depois que você começar a usar, você vê se realmente alinhou. E ter tudo muito personalizado, porque, como eu falei, primeiro, gente, o chakra, ele que desorganiza, para depois desorganizar os órgãos. E a biorressonância ajuda a gente a identificar isso já no início.
É uma leitura individualizada, cada pessoa ela é única. Então, ela pode identificar qual chakra está naquele momento em desarmonia. E o que ele está precisando, tá certo? Então, isso não é dom, tá? Isso não é misticismo, isso é conhecimento, é aplicação técnica, beleza?